E agora, que já escolhemos a história que vamos contar, vamos partir para o segundo passo, ainda que antecedem a história, que é a preparação da história. E daí você pergunta, mas não é a mesma coisa? E não é a mesma coisa. Por quê? Nós não contamos uma história da mesma forma que lemos. É diferente. São linguagens diferentes. Então, por isso que é importante pensar em como vamos contar essa história. Então, algumas questões que você precisa pensar. A história vai ser contada na íntegra? Por exemplo, o livro de Lígia Bonjunga, A Bolsa Amarela. Em uma determinada contação, eu escolhi algumas cenas do livro que representassem, ao meu ver, aquela história, e aí eu fiz a contação. Isso quer dizer que você pode adaptar um livro ou uma história que você considere muito longa, até para dar conta de determinadas faixas etárias. Ou o contrário, você pode reunir várias histórias num apanhado só e fazer uma contação. Por exemplo, isso também já me aconteceu com as histórias de Pedro Malazarte. Eu reuni algumas histórias do Pedro Malazarte, já que são muitas, reuni algumas e fiz uma contação só com algumas dessas histórias. Uma outra coisa que você precisa pensar é qual é o formato dessa contação. Então existem várias formas de se contar uma história. Essa história vai ser contada utilizando como instrumento somente o corpo? Então com gesticulações, com entonações de voz? Ou será que essa história vai ser contada por meio de fantoches? Você tem os fantoches? Essa história vai ser contada com o auxílio do livro, como se fosse uma leitura mediada? Tudo isso você precisa pensar. Também precisamos pensar o seguinte, essa história ela vai ser musicalizada? Quais instrumentos eu poderia utilizar? Quais músicas eu posso utilizar para ampliar aquele universo mágico da história? Como sugestão de atividade dessa vez, de novo, vamos voltar lá para a apostila. Então lá você vai ver 3 formas diferentes de se contar a história da Chapeuzinho Vermelho. Então são 3 contadores, 3 grupos de contadores diferentes que cada um conta a sua maneira. Você pode se inspirar por lá, em várias formas de se contar uma mesma história. É isso aí e até a próxima aula.